Um grupo de irmãos da Assembleia de Deus Tirirical, na cidade de São Luís, no Maranhão, saíram para fazer um evangelismo, né? Uma espécie de evangelismo ao ar livre. Essa igreja pertence à Assembleia de Deus, cujo pastor-presidente é o renomado pastor Uziel Gomes. Não é de hoje que algumas pregações estão incomodando demais pessoas de outras religiões, correto? Eu já fiz aqui alguns vídeos falando sobre isso. Inclusive, não sei se vocês lembram desse episódio aqui, ó. Religiões afro são satânicas. Budismo, demoníaco. Islamismo, demoníaco. Entenda, você que está aqui, os demônios sempre farão promessas para você. Os demônios fazem promessas. Em primeiro, promessas de poder. Ah, se eu fizer tal coisa, se eu fizer tal trabalho, umbanda, batuque, é demônio. Ah, mas isso é por questão racial. Não! Religiões afro são satânicas. Budismo, demoníaco. Islamismo, demoníaco. Adoram um demônio. Alá é um demônio. Exu, Ogum, o que seja, são demônios. Podemos voltar com as pregações dos anos 90? Podemos, Vintage? Ou você tem medo ainda? Sem Jesus, você está nas mãos dos demônios. Esse discurso criminoso não é criminoso. Várias coisas passam na minha cabeça, mas eu queria comentar algumas com vocês. A bio dele, ninguém falando sobre um alguém. Se alguém, ele tá se referindo a Jesus, sim, né? Jesus. Jesus nunca falaria isso. Falou sim. Mas me surpreende, olha, 133 mil pessoas seguem essa criatura. Sim. 133 mil pessoas concordam com esse indivíduo. E ganha em cima das pessoas. Ganha, é um curso. Qual o problema? Que crime é isso? A igreja dele, que seria a casa de Deus, ela é. Fazendo discípulos e plantando igrejas para a fama de Jesus. Somos. Essa é a fama de Jesus? Sim. Que vocês querem mostrar? Sim, essa. Jesus que eu conheço não é assim. Tu não conhece Jesus. Jesus que eu acredito não é assim. O teu é um outro, e não é o da Bíblia. Que o Jesus que vocês acreditam, pessoal, todo dia um não cristão querendo ensinar o cristão a ser cristão. Pra gente defender o nosso, pra gente defender o que a gente acredita. Não vou ser cristão pautado por ti. Do outro, não. O que o outro acredita. O que importa, tu tá atacando o que eu acredito. Nós acreditamos que são demônios. Pra eu defender a minha religião, é só eu falar as coisas boas, maravilhosas, incríveis. Então não me ataca. A partir daí, as outras pessoas também vão ver a beleza da sua Então não me ataca. Como já estamos na esfera criminal, vou deixar aqui o Instagram da NAJ. Eles são juristas muçulmanos que defendem a liberdade religiosa. Falar, eu sou livre. Para denúncias, entra aqui no contato. Não vou me calar. Para muita gente, esse tipo de ministração, de pregação, configura claramente uma intolerância religiosa, racismo religioso, e pregações como essas não deveriam mais ser feitas em hipótese nenhuma, por nenhum pregador, por nenhuma igreja, por nenhum pastor. Muitas pessoas, inclusive crentes, cristãos, pensam exatamente assim. Quero a sua opinião. Você acha que isso configura uma intolerância religiosa? Racismo religioso? Esse pastor também foi denunciado e está sendo acusado por isso, por intolerância religiosa. Agora eu vou colocar aqui um vídeo curtinho dos irmãos evangelizando, que deu caso de polícia, né? Possa libertar a vida, Senhor, aqui neste lugar. Pai Santo, eu te peço, liberta, Senhor, cachaceiro, maconheiro, macumbeiro, Senhor. Tira, Senhor, da cara de Satanás. Isso foi suficiente para incomodar pessoas que professam a sua fé em religiões de matriz africana. E deu toda uma polêmica, um problema que foi parar na polícia, né? Inclusive foi matéria de jornal, a imprensa local noticiou e houve aí uma movimentação inteira por conta desse ar livre e por conta dessa evangelização. E se investiga como racismo religioso o caso que mostramos ontem aqui no JM1, em que um grupo de evangélicos gritou palavras ofensivas em frente a um terreiro aqui em São Luís. Também vão ser investigados mensagens ofensivas divulgadas nas redes sociais. Que o Senhor possa libertar a vida, Senhor, aqui neste lugar. Pai Santo, eu te peço, liberta, Senhor, cachaceiro, maconheiro, macumbeiro, Senhor. Tira, Senhor, da cara de Satanás. O homem que usa o microfone para gritar as palavras ofensivas já foi identificado pela polícia e deve ser ouvido nos próximos dias. O que nós temos registrado aqui é que um determinado homem que estava de chapéu teria utilizado expressões como cachaceiro, que seria uma injúria comum, maconheiro, também tese injúria comum, macumbeiro, que a gente já vai para o aspecto religioso, e filho de Satanás, que também vai para o aspecto religioso.
de crime de ódio, né? Além disso, uma senhora também teria dito ao pai de santo para que ele se libertasse desse satanismo. E isso também vai para o crime de racismo religioso, uma vez que fique tudo confirmado pela investigação. O caso, que é investigado como intolerância religiosa, aconteceu no domingo, no bairro Itapera de Maracanã, zona rural de São Luís, onde membros de uma igreja evangélica faziam uma passeata de oração e, com um carro de som e um microfone na mão, iam gritando palavras consideradas intolerantes pelas pessoas que fazem parte do terreiro de Mina e Lê Axé Oxum Opara, que também fica na comunidade. A gente não sai da nossa casa para a porta de qualquer que seja cultos, igrejas, seja lá qual for. A gente tem nossas religiões em casa, nossos cultos, e nós não precisamos de estar fazendo isso que eles estão fazendo. Nós não estamos atacando as crenças afros, porque é de direito, mas nós também não podemos negar que dentro do exercício de algumas práticas religiosas, existe a prática ocultista, aquelas que lançam feitiços contra as pessoas, maldições. Então, quando um crente vai para a rua, ele não vai para atacar o candomblé, ele não vai para atacar aquela prática de crença. Ele vai simplesmente falar do poder de Jesus que liberta as pessoas. Essa comissão que se apresentou aqui ontem, notadamente a vítima também, nos apresentou prints de Instagram, são vários prints em que pessoas fizeram discurso de ódio, discurso de intolerância religiosa e também serão investigadas no inquérito. No Brasil, a Constituição Federal assegura a liberdade e a diversidade religiosa como direitos fundamentais. Além disso, a intolerância é considerada crime e está sujeita a penalidades que variam de 2 a 5 anos de prisão. Hoje, na capital, são 8 casos sendo investigados e a previsão é que o inquérito deste último caso seja finalizado em 30 dias para saber se houve o crime ou não. Então vocês viram aí a matéria do jornal local do Maranhão. Depois o pastor Uziel Gomes, depois dele ter dado a entrevista ali para o jornal, ele também na igreja, né, na igreja, eu acho que matriz, ele fez um pronunciamento. Mas vamos dar uma olhada aqui no que o pastor Uziel Gomes diz. E eu quero também dizer à igreja e à sociedade que nós não somos aleatórios e conhecemos as leis que tratam sobre a liberdade de crença religiosa. O artigo 5º da Constituição Federal diz que todo mundo tem liberdade de exercer a sua crença religiosa. Quero dizer para os irmãos, nós não somos contra nenhuma religião, em especial religião afro. Desde 89, a Lei 7.716, ela foi feita para tratar do racismo, para tratar da questão do preconceito, e incluiu-se também a religião, o preconceito religioso. Essa lei ela foi alterada em 1997 para a Lei 4.000, para essa lei que nós estamos citando, 9.459, de 97, que passou a punir quem manifestasse preconceito ou discriminação para com as crenças religiosas. Agora, em 2023, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele assinou o decreto 11.446, que torna crime atingir alguém por crença, em especial, foi o que está lá no decreto assinado por ele, as matrizes africanas. As matrizes africanas que se destacam é o candomblé, a umbanda, ifá, vodú. Essas crenças, elas vêm marcadas das tradições religiosas, algumas ligadas ao espiritismo, algumas ligadas às outras crenças. Eles têm o direito de exercerem a crença e a fé que eles querem, como nós também temos. E nenhum membro aqui da Assembleia de Deus, nenhum membro incita a violência, incita a briga, incita o ódio contra essas crenças. Nós respeitamos, vale dizer mais uma vez, respeitamos, mas não quer dizer que concordamos. O episódio que aconteceu aqui no nosso campo, lá na Itapera, não é isso?
Pastor Domingos, eu liguei para ele e perguntei: pastor, como foi esse trabalho? Vocês saíram para ofender essa pessoa? Eles disseram: pastor, não. Esse trabalho que a gente faz é um trabalho que o campo já faz constantemente. Esse trabalho está lá há mais de 30 anos. E nunca um morador daquele bairro pôde registrar que a igreja, ela ataca as pessoas nas ruas, ou que fale mal da igreja, dizendo que a igreja tem um mau comportamento. Isso não se registra do povo de Deus aqui. O irmão que estava lá fez um trabalho na rua, fazendo o veículo na rua. Ele não atacou ninguém, ele não atacou as pessoas, ele apenas fez uma oração. Fez uma oração pedindo para libertar, pedindo para Jesus salvar, mas nunca se dirigiu a nome de ninguém, terreiro de ninguém, crença de ninguém. Então estou explicando isso porque, na verdade, alguém pode dizer: o irmão fez isso. Não, o irmão, ele fez uma oração. E eu disse hoje na televisão que eu estudo essas crenças e as tradições religiosas, mas as pessoas sabem, fora desse particular, que existem, até mesmo pesquisadores falam, que existem dentro da magia negra o que eles chamam de linha branca e chamam de linha preta, que diz que é para fazer o mal, para fazer prática para separar pessoas, matar pessoas. É contra essas práticas que nós oramos, mas nós não atacamos ninguém. Eu entendo que para pregar o evangelho, você não precisa ficar citando nomes de religiões, segmentos religiosos, nada disso. Pregar o evangelho é falar de Cristo, da sua obra redentora, salvífica, o plano divino de Deus, de salvação, de enviar o seu Filho ao mundo, pregar o arrependimento. E não há, ao meu ver, necessidade nenhuma de ficar citando religiões, principalmente nos tempos em que estamos vivendo. Eu não estou dizendo que seja errado, biblicamente falando, mas nos tempos em que estamos vivendo, precisamos ser mais cautelosos, prudentes, vigilantes, para que a pregação do evangelho, a propagação do reino de Deus não seja impedida, cerceada por conta de uma simples conduta de um crente que deveria ser um pouquinho melhor. Eu percebo que há nas igrejas um despreparo muito grande para o crente lidar com o público geral. Nós estamos muito acostumados a viver dentro daquele mundinho ali religioso nosso, de dentro de igreja, do templo. Precisa haver um preparo maior, e eu não estou generalizando aqui. Eu sei que tem muitas igrejas que têm um preparo, uma estrutura muito boa em relação a isso, mas uma boa parte das igrejas não se preocupam com isso e põem os irmãos ali no meio dos lobos ali, numa empolgação de ter que evangelizar, ter que ganhar alma, e às vezes as coisas são feitas de qualquer maneira ou não são feitas com uma devida preparação e prudência para que essas coisas não aconteçam. Tá entendendo? O apóstolo Paulo, quando ele está em Éfeso, as pessoas acusaram ele de intolerância religiosa. E interessante, vou ler até esse texto com vocês aqui. Atos dos Apóstolos, 19, versículo 35. Olha o que a Bíblia diz. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana, da imagem que caiu do céu? Ora, não podendo isto ser contestado, convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada. Porque estes homens, na verdade, não foi nem contra o apóstolo Paulo diretamente, mas contra alguns companheiros de Paulo. Aí o escrivão diz no versículo 37, porque estes homens, os companheiros de Paulo, que vocês trouxeram para cá, não profanaram o templo, nem blasfemam contra a nossa deusa. Está aqui um registro bíblico onde os companheiros de Paulo, o próprio apóstolo Paulo, foram para uma cidade totalmente idólatra, onde os costumes não tinha nada a ver com o cristianismo, anunciaram Jesus, mas em momento nenhum falou que a deusa Diana era do diabo, quem servia a deusa Diana era do diabo, que vão para o inferno. Em momento nenhum eles falaram isso, porque a
Pregação do Evangelho é anunciar Jesus. Quando você anuncia Jesus, isso já é o suficiente para a igreja ser perseguida, sem você tocar em religião de ninguém. Muitas vezes a igreja é perseguida por sua falta de prudência, sabedoria, entendimento. Volto a dizer, quando você prega Jesus, anuncia o reino do céu, isso é o suficiente para a igreja causar ofensa ao mundo, porque Jesus é uma ofensa para esse mundo. Isso é o bastante. Mas aí você não vai tocar em religião de ninguém, você não vai ficar falando que porque o fulano de tal é de tal religião, então é filho do diabo, é isso, é aquilo. Não precisa fazer nada disso. Basta anunciar Jesus e a sua obra redentora. Paulo, por exemplo, quando chega em Atenas, que ele vê também muitos templos, objetos que eram usados para adoração de vários ídolos e várias entidades, Paulo vê lá um espaço onde estava escrito ao Deus desconhecido. Ele aproveitou essa brecha para anunciar Jesus, sem falar nada contra a prática, né, de adoração aos outros ídolos, os quais os atenienses estavam envolvidos. E foi suficiente para Paulo ganhar muita gente para Jesus na cidade ateniense, como ganhou também em Éfeso. Eu vejo que há muito mais possibilidade de almas ser ganhas para Jesus quando focamos apenas em Jesus, do que ficar dizendo que a pessoa está assim porque é filho do diabo. Essa religião aqui vai para o inferno, essa religião ali é do capeta, essa religião aqui, quem segue... Por mais que nós sabemos que há um só caminho que leva aos céus, eu não preciso usar esses termos, esses tipos de pronúncias, porque aí soa realmente como uma coisa provocativa, ofensiva e que não vai trazer almas para Jesus e nem vai edificar em nada a igreja. Esse é meu ver. Bom, mas deixa aqui embaixo nos comentários como vocês percebem isso, qual é a forma que vocês veem essas coisas. Deixa aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês e o que vocês acham de tudo isso. Não esquece, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa um comentário, deixa o like de vocês. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Querendo Deus.